A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, que fez o céu e a terra e tudo que há nela. Eita, que Deus é esse? Maravilhoso. Irmãos, vamos já com a espada, porque Deus nos convida aí diligentemente, com todo cuidado, mas com uma pressa. Porque os tempos são tempos difíceis, momentos bem cruentos, mas nada fora do controle do Senhor Jesus. Faz um coração para Jesus Cristo. Comenta aí. Até aqui o Senhor me ajudou. Irmão, o laço partiu. Você escapou. Eu escapei. Aleluia, porque Deus é bom. Maravilhoso Ele é. Não tem outro igual como Ele. Desculpe-me que eu acho que ao decorrer eu vou estar um pouco rouca, irmão. E irmãs amadas em Cristo Jesus, mulheres valorosas, homens valentes, homens temerosos ao Senhor, aleluias, glória a Deus. Deus, eu estou lhe vendo. Agrado do que vejo, homem de Deus. Graças a Deus, mas também fique atento aos avisos. Glória a Jesus. Eita, que Jesus é esse? Maravilhoso. Poderoso Deus, eterno Pai, eu já vos agradeço, Senhor. Nada tenho, tudo é teu. Este canal é teu, Senhor, é direção tua, Senhor, a presença do Espírito Santo, aleluia, doce presente aqui neste lugar, Senhor, e Senhor enviando os teus anjos para quem está, Senhor, ouvinte da tua palavra por este canal, por esta plataforma, Senhor, porque o Senhor é especialista em reciclagem, nada se perde, porque o Senhor, quando toca a mão para levantar, o Senhor levanta, quando é vida para que se salva, o Senhor salva, aleluias. Projeto estabelecido é projeto cumprido, aleluias, porque já se estabeleceu. Gratidão, Senhor, por ter nos cuidados até aqui, Jesus. Seja tudo teu, nada meu, nada de nenhum de nós, é tudo para a tua glória. E desde agora para sempre agradeço. Aleluia, Senhor. O Senhor perdoou nossos pecados. Aleluias. Lançou no mar do esquecimento e nos destes a vida. E eu vos agradeço por todo teu povo aqui, Senhor. Aleluia. Coração para Cristo. Se eu fosse você, andava depressa com o coração. Porque Deus, Ele esquadrinha o coração. E vê que você recebe. E vê se você está posto a entregar. Aleluias. Amém? E nesse entregar, Deus diz que faz coisa. Lembra da mulher, 12 anos hemorrágica? Ela só queria tocar na orlas das vestes do mestre. Então pega aí o que significa isso para você. Ato de fé. E ao mesmo tempo Deus faz um rebuliço. Coração para Jesus Cristo. Irmãos, para quem chega aqui pela primeira vez, o meu nome é Sueli, a serva do Senhor Jesus Cristo. Que toda a tua casa esteja coberta com a luz de Deus sobre ela, onde vai dissipar toda a escuridão. O que você não está enxergando, você verás. Amém? Então você vai ter embaixo ali, tem mais. Todos os dias tem descrição, irmão. Irmãos, este canal, a cada detalhe, sou eu mesmo que realizo. Não tem uma equipe de mídia ou de o texto, o direcionamento da palavra, tudo o Espírito Santo me conduz. Todo detalhe. Você vai encontrar ali mais. Vai estar a descrição do ato profético do dia, vai dizer qual foi o nome da palavra, vai direcionar você para você repetir esta palavra. Você vai encontrar do início ao fim direcionamento do Senhor. Inclusive, todos estão debaixo de orações e consagrações todos os meses. E para quem chega aqui, tem todo dia. Até quando o Senhor me direcionar de que forma a estratégia, que Ele me dá estratégias para realizar campanhas, propósitos, rabadassuragai, e eu dependo do meu Senhor Jesus e Ele tocar o seu coração para orar por esta serva. Amém? E pela minha família. Graças a Deus. Vamos lá, tá quente a chapa, ela esquentou e pega a espada, porque ela corta lá e corta lá de cá. Eita. Amém? Graças a Deus. Vamos para a palavra bem correndo.
porque Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo. Ele é o que faz o impossível. O possível ele nos capacita para realizar. Capítulo 3, Apocalipse. Estamos aqui, irmãos. Voltamos em um tempinho que a gente não retorna na sequência. É por isso que vai dar no ministério tanto de anos, porque faço na sequência. Amém? Graças a Deus. Amém? Perdão, irmãos. É melhor porque Jesus está no controle deste resfriado. Aleluias. Irmãos, guerras levanta após de uma grande campanha. E nem toda enfermidade que vem, ela foi fisiológica. Glória a Deus. Vamos a partir do primeiro versículo, que diz assim, capítulo 3, Apocalipse. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de meu Deus. Aleluia. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça. Arrependa-se. Mas se você não estiver atento, irmãos, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram com as suas vestes. Eles andaram comigo vestido de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Irmão, eu lia, relia, eu pesquisava e voltava porque é mistério do Senhor. Esse texto, capítulo 3, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui o nosso Jesus purinho, ali dizendo para João, aleluias, revelativamente, falou dos 7 Espíritos da presença de Deus. E dizendo, olha que diz aqui, pois obras perfeitas aos olhos de meu Deus não está tendo. Não vejo. Então significa que nessa unidade que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, há a unidade de cada pertencimento separado, mas sendo um. Ele falou, meu Deus, o Pai. E mais abaixo disso, quando o Pai, ele disse, e diante, mas o teu eu te reconhecerei diante de meu Pai, daqueles que estão ali dentro, inseridos daquele contexto. Mas vamos lá. Glória a Jesus. Irmãos, foi muito forte, muito sério. Tanto a igreja de Sardes como a Filadélfia foi a que receberam repreensão. Significa que correção é amor. É o desejo de urgência de salvar, de tirar do abismo. A pressa. E estas 2 igrejas receberam repreensões bem daquele jeito. E aí eu fui entendendo algumas coisas. Entendi que na qual o ministério tanto o Senhor me chamou para falar, que é sobre, falo muito, o Espírito Santo me traz para falar sobre as maldições hereditárias, fala como essa atuação do inferno a níveis de territórios. Perceba que Sardes estava próxima de Tiatira. Tiatira estava com inclinação de idolatria. Olha coisa do Satanás que caiu por terra hoje para sua vida, em querer te esfriar, em querer te afastar, em querer que você até mesmo, olha aqui a palavra do Senhor disse aqui no final, lá no livro da vida, eu te reconhecerei. Oi, você chamou para falar de Cristo, você chamou para ser Cristo em sua casa, ser Cristo no seu trabalho, você ser Cristo nesse automóvel de aplicativo, se você ser Cristo também no seu veículo de 2 rodas, aleluia, se tu faz entregas, aleluia, fazer Cristo, Rabacandaçaiai. E aqui há condutas que são inadmissíveis para Deus. Aí eu me lembrei
que Jesus falou quando falou aqui de obras? Ele me disse assim, ó, eu lembrei, que o Senhor, lá em Mateus 23, eu anotei aqui, para a glória de Deus, 27, que ele disse para aquele povo que pobres terás todo o tempo. Você agir com generosidade, estimulando que seja generoso para aqueles que não possuem. Mas eu entendi aqui que uma igreja, o povo de Deus ali inserido em uma igreja, que está falando de igreja, a Sardes, aleluia, Deus está dando nome, endereço, território, CEP, Deus está dando tudo, aleluia. Ela não vive só de obras. E aí Deus disse, essas obras nem dela eu tô gostando. Eita Jesus. Porque é tanto aparecimento de obras, aleluias. Irmãos, me desculpe, Mateus 23, 27, aleluias, são a passagem do Senhor, Mateus 26, 11, amém? Que terás pobre todo o tempo, aleluias. E aproveitasse aquele momento que Jesus estava ali. Então, né? Lembra do perfume que queria vendê-lo? Mas aí Deus nem permitiu que continuasse sobre este assunto agora. Então, quando trouxe isto da entender que Deus conhece muito bem a obra esses grandes tempos faraônicos, seus grandes líderes. Eita Jesus. Mas aqui a Sardes estava passando por uma severa repreensão. Essa severa repreensão estava vindo com ameaça e dizendo, vai correndo e vigiar. Vai chegar de repente, Irakadasurarabai. E Deus convida para sair de uma posição do automático, de vai e volta para a igreja, vai e volta. Gosto de apontar o erro de lá da igreja, apontar filtrando, apontar beltrano, mas não faz a diferença quando tem sua oportunidade. Eita Jesus, Deus está falando. Então é a diferença. Deus te chamou para isso, não tenha vergonha não. Não importa que diz, olha, entrega uma palavra tal. Não, tu vai entregar o que Deus mandou tu ir entregar. Eita Jesus, Deus está falando, eu estou pegando a minha porção, aleluias. Homens aqui na terra não se governa não, uma vez que você é de Cristo Jesus, ele te governa. Eita Jesus. Então aqui foi repreensão severa. E olha, irmãos, eu fui buscar. Onde é que estava Sardes? Aleluias. E perceba, então significa que aquele território de demônios atuando de idolatria de um lado e bem vizinhos, circunvizinhos ali, ó, circunvizinhos ali, estava Sardes fazendo o quê? Sendo sepulcros caiados, mortos no espírito. O espírito do Senhor não estava ali presente, já estava parte dele tudo, todos mortos, como está em Mateus 23, né? Aí sim, os sepulcros caiados. Homens que tinham aquela doutrina toda aparentemente sendo hipócrita, mas não tinham o Espírito de Deus atuando sobre eles. Mas perceba que dentro daquela conjuntura tinha algum, olha, aqui está dizendo a mesma coisa de Sardes. Dentro daquela conjuntura tinha dois, inclinado a entender que estava diante do Messias. Lembra? Nicodemos ia escondido. Ele participava, ele fazia parte desse grupo seleto. Naquele momento ele tinha que ir escondido, que não abria a mão, mas lembra da honra que ele foi dar junto com Arimateia, Aracadassurabai, comprando tesouros a nível de perfumarias muito caros. Aleluias. Deus diz, olha, os frutos. Deus, quando falou para mim que ele é especialista em aproveitar, em reciclar, eu entendi desses grandes ministérios. Pensa que tá abafando, mas está morrendo o Espírito de Deus lá. Mas Deus não perde nada. Ele pega, usa essas pessoas, usa esses templos para que possa fazer a obra dele do jeito, para que possa alcançar vidas. Nicodemos não fez isso. Um homem bem de vida, um homem com suas posses, um homem com seus escudos honorários ali de sacerdote, mas não usou para fazer a grande honra para Jesus, o dinheiro. Oi, Deus está falando aqui, eu não sei porque Deus está falando desse jeito. Mas você não se apocante, você que é pequeno, não. Porque enquanto uns tem muitos lá e Deus não deixa perder nada, que até isso Deus faz por bondade, misericórdia infinita para sempre, para conosco. Mas você que é pequeno, Deus diz, olha,
estou te trazendo estratégias. Porque o Senhor disse que quando vê coisas pequenas e não quer perder esses pequenos logo no início, não. Oi, Deus está falando aqui para pessoas, eu não sei. Não quero perder o que é pequeno, não. Para que não possa fazer o que é igual que todos fazem, aonde a mortidão já está ali. Oi, irmãos, eu fui entender que lá em Sardes, quando Deus disse que chegaria como um ladrão de repente, eu não sei se vocês sabem, as 12 cidades ali próximas da Ásia Menor, ela foi atingida com grandes calamidades de terremoto. 17 depois de Cristo, século, mais ou menos isso. E dá a entender, disse que um povo, olha como entra aí, Deus faz como Ele quer. O tempo tiberiano, né? Foi que levantou, disse que foi uma quantia exorbitante para ajudar toda aquela redondeza. Que quando vem calamidade, você perceba, a gente passou aqui no Brasil algumas no ano passado, este ano se repete alguma, não sei que dimensão vai chegar. Oirabadassuragandaradaciandarás. Aqui, Tiatira e Sardes coladinho, não só coladinho geograficamente, mas coladinho na derrota do engano. Desce na ladeira com a idolatria, aceitando todos os aconselhamentos e as interações sacerdotisas, trazendo veículos de aprendizados onde não pertence à igreja. E aqui a outra, Cristo já estava bem longe, estava tudo morto. Mas tinha ali dentro aqueles fiéis que Jesus disse: conheço no livro da vida, sei o nome. Porque tem pessoas que estão dentro desse contexto, desse tipo de ministério, e elas estão ali dentro da sua vida de santidade. De santidade, irmão, não é um vestidão lá no joelho, não, viu? Já falei. De santidade, não é botar a blusa. Opa! Eu estou falando isso a nível de estereótipo, não a nível de ministério de pessoas, que irmãos e irmãs, que Jesus usa para ser desse jeito. Tem pessoas que Deus nos levanta, nos leva para estar realmente com as vestes deste jeito. Mas estou dizendo de estereótipo que chega no domingão, quer colocar tudo ali, tudo bonitão, porque na segundona, aleluias, não tem até embaixo, não. Já falei. Aleluias. E isso se remete lá aos fariseus, quando Jesus chamou ele de hipócritas. As franjas desfilavam pelo redor, mas sua vida íntima não tinha nada de franja. Era cadassura badarai. É nesse contexto, mas as irmãs e meus irmãos que têm a sua vida espiritual, que Deus chamou. Olha, tem irmão que tinha uma vida tão cheia de beleza, que tinha que se montar, né? Assim que algumas pessoas podem reconhecer. Para quem tá ouvindo aqui, Deus está falando. Eu não sei para quem é. Mas que tem que fazer toda aquela característica de estar em cima, de ser uma perua, por exemplo. E Deus tira desse cenário e coloca com as vestes até aqui. É um trabalhar de Deus, é um vaso que Deus quer, para que vida seja impactada de acordo com aquilo que chamou essa mulher, esse homem. É diferente. Estou falando dos sepulcros caiados. E que depois no outro dia não é mais isso. Só é isso só para a igreja. Eita Deus. E aqui a gente às vezes tem medo de falar algumas coisas. Ai, tá julgando não. Deus está mandando, eu estou obedecendo. Uracadassurabaia-darás. E diz que foi tenebroso. Deus, olha, tem medo de Deus, Jesus. Oh, meu Senhor, eu sou tão temente. Temerosa ao Senhor. Aleluias. Tenha temor ao Senhor. Mas ter medo, eu não vou fazer isso não, se Deus vai acabar comigo, não. Ter medo para dizer que a reverência dele é grande. E essas cidades aqui no Brasil passou por grandes calamidades. E aqui diz que estava rodeada, olha, as duas igrejas, rodeadas de situações que estava em comum o Satanás trabalhar. E aqui também passou por isso. E vem doações, donativos de onde a gente menos espera, para alcançar aqueles lugares que foi devastado. Assim foi com Sardes e as outras 12 cidades da Ásia Menor. E que no império ali, que é das províncias romanas, e não só aqui, irmãos, aqui diz o Senhor nosso Jesus Cristo, que veio como ladrão mesmo, viu? Veio como ladrão porque esses terremotos que atingiu o imperador Tibério, que ele fala, o que prometeu os 10 milhões, e aqui colocou mesmo essas moedas lá à disposição para poder vir assentar aquelas pessoas. E aqui no Brasil aconteceu isso. E aqui nós estamos misturados.
Eita, Deus está falando já de igreja, né? Simbolicamente como igreja. Eita, Jesus, estados interligados. Mas Deus diz que conhece o nome no livro da vida. E o que o Senhor me trouxe com esta palavra é para dizer que eu e você, quando Jesus chama, Ele garante. E quando Ele diz a palavra, Ele dá, Ele cumpre. Abacadaçubarai. Porque aqui, irmãos, hoje só se tem notícia que Sarte é um grande parque arqueológico na Turquia, onde tem ali ruínas. E por sinal encontrou pedaços do templo tiberiano, aquele que enviou ajuda total de grandes doações para aquele lugar. Aqui diz a palavra do Senhor que ali não restou nada, a não ser cabanas uma distante das outras, seria o seu futuro. Oi, nem cabanas são lá, mas lá tem um parque arqueológico que aqui ainda tem a coragem de dizer para os nossos olhares humanos de que é uma das maiores maravilhas que tem para se ver. Será? Eu digo que seria a maior maravilha se for para testificar do que Deus fala, Ele faz. Quem te prometeu garante, meu irmão. Você está nessa guerra, irmã. Você está nessa guerra, amada. Deus está dizendo que é para vitória. É para vitória. Se Deus está dizendo é para passar por conserto, por orientação, que tem alguma coisa, vai passar. Mas Deus está dizendo, eu vou emplacar aí nessa teu templo, aleluias, o meu nome, porque eu vejo o fervor do céu. Porque aqui a Sardes estava morrendo. Onde se fala de tudo, com alguns templos hoje aqui, pessoas que são bastante, que têm notoriedade, né, assim, nas redes sociais, são empresas, ou são pessoas notórias, é empresa também, que virou empresa, aleluia, a expressão quando fala, a gente não entende porque ele traz algumas coisas acidentais, mas ele diz que aproveita Jesus, nada deixa perdido, aqui não deixa nada perdido, mas o Senhor Deus nos convidou para dizer, olha o que você leva para sua casa, que você segue. Se você está seguindo situações que está levando mortidão para o seu lar. Porque essa vida de sentar e levantar no culto não é a vida que eu chamei para o Senhor. Porque hoje, irmãos, aqui vai deixar só um spoilerzinho. Quando Deus fala isso, é porque em alguns momentos eu já saí muito. E aí eu vejo muito crente na rua, muitas pessoas de Deus. Mas nenhuma delas falam muito em Deus. Em Cristo Jesus. E dezembro e novembro, Jesus me usou muito. Locais onde tinha que ir para resolver situações, algumas coisas pessoais, dirigências, serviços. Deus mandava, fala aí a palavra. Se Jesus nem. Oi, irmão. Eu disse, Jesus, nem Bíblia tenho hoje. Disse. Jesus falou assim: tem tua boca. E o que você tem na bolsa é o quê? O celular. A Bíblia. Ali digital. E grandes coisas Deus tem feito naquelas saídas em novembro e dezembro. E era momento de pessoas que estavam indo para grandes eventos do mundo, de onde Jesus disse que já és do maligno. Ele só quer mais acompanhante para não ir sozinho. Poderoso Deus. E cair por terra, porque não vai levar o contingente que o Senhor levou para falar do teu nome. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor disse que tem uma congregação pequena, que o Senhor está vitalizando de ajuda, Jesus. Porque o Senhor encontrou nela, não encontrou nela Sardes, não encontrou nela, aleluia, a falta da presença do teu Espírito Santo, e sim a tua presença, porque o teu nome, Jesus, será glorificado, amém? A paz do Senhor, graças a Deus.